Tá? Que o prefixo iso, que aparece em todas essas outras transformações, ele quer dizer igual. Então, ao analisarmos isso, percebemos que quando pegamos a frase isobárica, a palavra no caso, isobárica, o iso é igual e o bárica, ele está relacionado a um equipamento utilizado para medir a pressão atmosférica, que é o chamado barômetro. Mediante a isso, podemos perceber o quê? Que as transformações isobáricas são aquelas em que o volume e a temperatura, eles irão variar entre si durante o processo. Já a pressão, ela vai sempre se manter constante. Ao analisarmos o gráfico de transformações isobáricas, podemos perceber que o eixo Y, ele será representado por P, que é a pressão, e o eixo X ele será representado por V, que é o volume. Mediante a isso, podemos perceber que a reta que foi tracejada, ela está em horizontal, ou seja, ela não houve nenhum aumento de pressão, por isso a pressão ela sempre se manteve constante. Já o volume ela foi variado, porque se analisarmos embaixo, aparece VI e VF, que no caso são os valores de volume inicial e volume final. Agora iremos determinar a relação entre o volume e a temperatura absoluta de uma transformação isobárica de um gás, onde, de acordo com a equação geral dos gases, a fórmula vai ficar de uma maneira que meio que desconsidere, entre aspas, a pressão. Então, nós iremos pegar a fórmula geral, onde aquele velho PVD povotó, entre aspas, que quer dizer o quê? Pressão inicial vezes volume inicial sobre temperatura inicial igual a pressão final vezes volume final sobre temperatura final. E iremos cortar o P, que no caso é a pressão. Então, a equação final vai ficar volume inicial sobre temperatura inicial igual a volume final sobre temperatura final. Mas vale ressaltar que a temperatura ela sempre tem que estar em Kelvin, já que é a unidade mais utilizada no Sistema Internacional de Medidas. Então, se na questão aparecer falando sobre Celsius ou falando sobre Fahrenheit, você tem que fazer a conversão. Agora eu irei falar sobre as transformações isovolumétricas, ou também pode ser chamada de isocóricas ou isométricas, que são aquelas em que a pressão e a temperatura elas irão se variar, porém o volume ele vai se manter constante, ao contrário da isobárica, como eu já havia falado, que no caso da isobárica, o que se mantém constante é a pressão. No caso, a gente pode relacionar a palavra volumétrica com volume. Por isso, o volume ele vai se manter constante. Iso igual volumétrica, volume. Usando a equação geral dos gases, podemos explicitar aqui. Como eu já havia falado antes, tem o PVD povotó, a equação final, no caso, pelas transformações isovolumétricas, iremos cortar o volume e irá resultar em que a pressão inicial sobre a temperatura inicial igual a pressão final sobre a temperatura final. Isso lembrando também que a temperatura tem que estar em Kelvin. Ao analisarmos o gráfico de transformações isovolumétricas, podemos perceber que a reta tracejada ela está numa vertical, onde irá existir um valor inicial de pressão e um valor final de pressão. Porém, o eixo X, que no caso é o volume, ele está ali se mantendo constante, ele está só em um ponto. Vou explicar sobre as transformações isotérmicas. Iso igual térmica é relacionada à temperatura. Portanto, a pressão e o volume eles irão se alterar quando ocorrer essas transformações. Já a temperatura ela irá se manter constante. Ao analisarmos o gráfico de uma transformação isotérmica, podemos perceber que ela é formada não mais por uma reta, mas sim um que é chamado hipérbole equilátera, que no caso dentro do gráfico ela irá ser chamada de isoterma. A partir disso, podemos perceber que na transformação isotérmica, a pressão e o volume eles serão inversamente proporcionais. Ou seja, quando a pressão ela vai subir, o volume ele vai descer.
Ou seja, se dobrarmos o valor da pressão, o volume ele irá ser dividido por 2. Se triplicarmos o volume da pressão, irá ser dividido por 3 no caso do volume. Então, assim, tudo vai ser inversamente proporcional. Agora, para exemplificarmos um tipo de transformação isotérmica, é só pegarmos uma seringa normal e vamos ver aqui, eu vou puxar para entrar gás, vou fechar, tampá-la e vou pressionar. Quando eu pressiono, o gás está sendo comprimido. Assim que eu solto, ele vai descomprimir automaticamente. Então, se eu tirar o dedo daqui e apertar sem nada, o volume do ar dentro da seringa ele vai diminuir, porque a pressão externa que eu estou fazendo, ela vai aumentar. Ou seja, vai aumentar a pressão e irá diminuir o volume de gás aqui dentro. Bom dia, Brasil, Bárbara 3M. Nesse bloco especial do Plantão de Física, trago para vocês a equação de Clapeyron. O que é? A equação de Clapeyron é a expressão matemática proposta pelo físico-químico e engenheiro civil, francês Benoît Paul-Émile Clapeyron. Foi formulada para descrever o comportamento de um gás perfeito. Então, temos aqui no slide, na equação de Clapeyron, que é uma equação que vai relacionar as variáveis de estado com principais temperaturas e volume, considerando a quantidade do gás, vamos ter que o número de mol vai estar envolvido. Observe aí, nessa equação, N vai representar o número de mols do gás, que corresponde à relação entre a massa M do gás, expressa em gramas, e a massa molar. Lembra daquela formulazinha? Então, lembrando que mol é uma unidade de medida da matéria. Então, olha só como é que fica a equação de Clapeyron. Ele conseguiu relacionar todas essas variáveis de estado considerando o número de mol. Então, pressão vezes volume é igual a o número de mol vezes a constante geral dos gases, R, a qual não depende da natureza do gás, viu, gente? Seu valor depende das unidades usadas na medida da pressão e do volume. A constante universal dos gases vai depender de qual unidade você está utilizando. Mas a questão geralmente fala com a unidade de medida dela, para a gente saber qual unidade de medida vamos utilizar para a resolução do exercício, tá ok? Então, assim, analisando a equação de Clapeyron, é possível perceber que a pressão exercida pelos gases ideais é diretamente proporcional à temperatura e também ao número de partículas, número de mols. Além disso, a pressão ela é inversamente proporcional ao volume ocupado pelo gás. Lembrança, aqui só questão de lembrança, tá vendo? Porque esse fato já foi explicado anteriormente pela repórter Maria Luísa. O modelo de gás ideal possibilitado pela equação de Clapeyron é largamente utilizado para o desenvolvimento de máquinas movidas por fluidos, como, por exemplo, as máquinas vapor e os motores de combustão interna, isso mesmo, só a critério também de exemplificação. No próximo bloco, eu trago uma questão top para fixar o que acabamos de falar. Bora fixar o que já foi falado sobre Clapeyron com a questão? Bora. A questão diz o seguinte: quando dois reagentes são adicionados em um reator, ocorre a formação de um produto gasoso. Considerando-se que o processo ocorre na proporção de 1 para 1, o volume ocupado por 10 mols de produto formado a 100 graus Celsius e 3 atm será aproximadamente igual a, dado R igual a 0,082 atm vezes litro, dividido por K, que é em Kelvin, vezes mol. Então, aqui a gente vai aplicar diretamente a fórmula, só mesmo utilizando os valores dados na questão. Simples. Então, a gente pega as informações que temos que P é igual a 3 atm, volume, a gente não sabe. Então, essa vai ser a questão, justamente porque as alternativas estão em litros. Número de mols N
igual a 10 mols. R, a constante geral dos gases, tá? Como o próprio dado já digo, 0,082 atm vezes litro dividido por K vezes mol. E temperatura igual a 100 graus Celsius. Só que aqui tem a conversão dos valores. Por quê? Porque ele está pedindo em Kelvin, como o próprio anunciado deu. Lembrando, isso tem que ser destacado. Então, a gente soma 273 mais 100, que vai dar o valor de 373. Então, essa é a nossa nova temperatura. Pegamos a formulazinha que eu já ensinei anteriormente e aplicamos os valores. Então, substituindo, ficamos que 3 vezes V igual a 10 vezes 0,082 vezes 3 é 373. Então, o volume vai ser igual a 305,36 dividido por 43. O volume, então, será igual a 101,96 litros. Só que ele diz aproximadamente. Não temos o valor exato, vamos colocar então a alternativa C como a correta. O valor mais aproximado então é 100 litros. Agora eu irei resolver a questão da Universidade Federal de Minas Gerais, a qual diz que a figura mostra um cilindro que contém um gás ideal, com um êmbolo para se mover. O cilindro ele está sendo aquecido. Então, pode-se afirmar que a relação que melhor descreve a transformação sofrida pelo gás é: alternativa A, pressão sobre volume igual a constante. Alternativa B, pressão sobre temperatura igual a constante. Alternativa C, volume sobre temperatura igual a constante. Alternativa D, pressão vezes volume igual a constante. Diante disso, é válido pontuar que o êmbolo ele é livre para se mover. Isso significa que a pressão sobre o êmbolo ele será sempre constante. A partir disso, nós iremos utilizar a equação de estado do gás ideal, que é pressão vezes volume igual a nRT, que no caso é número de mols vezes constante dos gases ideais vezes temperatura. Diante disso, nós iremos primeiro isolar o volume, que é o volume dos gases, e irá ficar assim: volume igual a número de mols vezes constante dos gases ideais vezes temperatura sobre P, que é a pressão. Passando a temperatura para o outro lado, porque tem que levar em conta que o cilindro ele está sofrendo um aquecimento, ou seja, a temperatura ela não está se mantendo constante, ela está sendo evoluída, ou seja, ela está havendo um crescimento na sua temperatura. Diante disso, iremos ficar com volume sobre temperatura igual a nR, que é número de mols vezes constante, sobre P. Sendo assim, é notório que o segundo membro ele é uma constante. Então, a partir disso, o resultado será volume sobre temperatura igual a constante. E a alternativa correta será a alternativa C, que diz exatamente isso. Opa, bom dia novamente, Agro 3M trouxe mais uma notícia importante. O babado da vez é nada menos que a teoria cinética dos gases, mais precisamente os 4 postulados. Mas antes de falar dessa fofoca toda, vamos ver se vocês estão ligados. O que são gases mesmo? Vou dar 5 segundos para vocês escreverem aí no chat. Ok, colegas. Gases são fluidos que apresentam baixa interação entre suas moléculas. Apresentam a forma e o volume do recipiente que os contém. Ok? Fixa isso, pelo amor de Deus. Teoria cinética dos gases. Ok? Dentro do estudo dos gases, a teoria cinética inicia-se com o conceito de gás ideal ou perfeito. O comportamento dos gases reais aproxima-se, em certas condições, do comportamento dos gases ideais, obedecendo à lei dos gases. Relação entre pressão, volume e temperatura. Os postulados da teoria cinética dos gases, que é o foco agora, estabelecem que as moléculas do gás ideal ou perfeito, primeiro, movem-se desordenadamente
caos molecular e apresentam velocidades variáveis, né, cuja média está relacionada com a temperatura do gás. Segundo, não exercem ação mútua, isto é, não interagem, exceto durante as colisões. Terceiro, chocam-se elasticamente entre si com as paredes do recipiente e com as paredes, né? Não havendo, portanto, perda nisso aí, gente, de energia, né, nessas colisões. Quarto, apresentam volume próprio total desprezível em comparação com o volume ocupado pelo gás. Partindo agora destes postulados, Boltzmann e Maxwell, eles mostram que a energia cinética média do total de moléculas de um gás ideal é proporcional à temperatura conforme a expressão aí dada do slide. Energia cinética igual a N, 1 sobre 2, m vezes V ao quadrado é igual a 3 sobre 2, N vezes K vezes T. Onde, minha gente, o K é a constante de Boltzmann e N é o número de moléculas. O número de K pode ser calculado, o valor, né, dele pode ser calculado a partir da constante dos gases R, lembrando, e do número de Avogadro Na, por, segundo a relação do slide, K igual a R sobre Na, igual a 8,31 sobre 6,2 vezes 10 elevado a 23, igual a 1,38 vezes 10 elevado a menos 23, J sobre K. Aí a expressão obtida mostra que a temperatura é proporcional à energia cinética média das moléculas de um gás ideal. Assim, vemos que a temperatura é uma média do grau de agitação das moléculas de um gás, usando o número de mols. Temos, agora, da terceira relação, N igual a N sobre Na, Então, energia cinética igual a 3 sobre 2, N vezes R vezes T. Bom dia de novo, gente. Eu fiquei responsável por fazer uma questão e a gente vai ler ela agora. Bom, ela é uma questão da Universidade de Estácio, no Rio de Janeiro, e fala bem assim. Um volume de 10 litros de um gás perfeito teve sua pressão aumentada de 1 para 2 atm e sua temperatura aumentada de menos 73 graus Celsius para mais 127 graus Celsius. O volume final em litros alcançado pelo gás foi de... Aí ele nos deu aqui algumas opções. Bom, para a gente resolver essa questão, a gente vai usar a equação geral dos gases, que uma maneira de lembrar é você pensar em pi bit por voltão, e ela se escreve assim. P1 vezes V1 dividido por T1 é igual a P2 vezes V2 dividido por T2. Bom, aqui ele nos deu os valores de temperatura, que a gente vai utilizar aqui em graus Celsius, só que nesse caso a gente vai ter que utilizar em Kelvin. E como eu já tinha falado antes, para transformar é só a gente pegar a temperatura em graus Celsius, nesse caso aqui menos 73, e acrescentar 273. Aqui em Kelvin vai ficar igual a 200 Kelvin. Esse cálculo aqui, que vai ser essa primeira temperatura. A segunda temperatura, a gente vai fazer Kelvin é igual a, em graus Celsius, 127 mais 273. Esse valor vai dar igual a 400 Kelvin. A gente vai utilizar aqui. Bom, aqui a gente já tem o valor de pressão 1, que é 1. Aqui ele falou pra gente, ó, 1 atm. A gente tem volume, o primeiro volume, que vai ser igual a 10 litros. 10. Deixa eu ajeitar aqui. E a gente tem a primeira temperatura, que é 200 Kelvin. A gente vai botar aqui. 200 igual a... A gente sabe a segunda pressão, que ele falou aqui, que foi de 1 atm para 2 atm. A gente vai botar 2 a 2
vezes, a gente quer saber aqui o volume, então a gente vai botar um Vzinho. O Vzinho 2, vamos deixar. A gente vai botar dividido pela temperatura que a gente encontrou aqui, que foi 400. Vai pegar esse 400 e botar aqui. Esse 400, a partir disso aqui, a gente vai fazer uma regra de 3. A gente vai fazer meio pelos extremos. Aqui, 1 vezes 10 vai dar 10. 10 vezes 400 vai dar 4.000. Igual a gente vai ter 200 aqui, que ficou meio feio esse 2, mais 200 vezes 2, igual a 400. E a gente vai repetir essa incógnita, que a gente quer saber a quantidade do volume. Aí que a gente vai pegar 4.000 dividido por 400 e vai dar V2, o volume 2, que é o que a gente quer saber. Aqui, para facilitar, a gente pode quebrar esses zeros aqui. Aí vai dar 40 dividido por 4, que vai dar igual a 10. Ou seja, V2 vai ser igual a 10 litros, que é o volume que a gente quer. Aqui na opção, a gente marcaria a opção D. E é isso.